Olá, aqui é a professora Miriam Ramos Dutra, professora de Português e Redação do Colégio Adventista Marechal Rondon. Trarei para vocês aqui algumas dicas bem pontuais, bem importantes para você arrasar na redação de domingo. Muito bem, você vai chegar domingo bem calmo, bem tranquilo, porque estudou e se preparou muito nestes 3 anos e vai ler a proposta de redação. Vai interpretar o tema, vai fazer o seu projeto de texto. Ali, tirando as palavras-chave, as palavras mais importantes, vendo 3 sinônimos para cada palavra, para que o tema apareça em cada parágrafo do texto. Não se esquecendo de que a parte estética, estrutural do texto conta também. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer 4 parágrafos, com 3 períodos em cada parágrafo, introdução e conclusão, mais ou menos o mesmo número de linhas, e o D1 e o D2 sendo maiores, que esses parágrafos de introdução e conclusão. Não se esqueçam, queridos, de que o tema do Enem é um tema social. Então, mesmo que você pense que o recorte temático ali seja positivo, você tem que problematizar o tema, porque vai ter que apresentar uma proposta de intervenção, então esse tema é um problema. Vai falar de minorias, vai falar de alguma situação que passamos no nosso país, ambiental, de mobilidade urbana, relativa à educação, à saúde. Então, sempre será um problema, não esqueça disso. Lembrando de que tem que arrasar no repertório. Mas eu não lembrei de nenhum repertório na hora. Usa o que está a seu favor, que são os textos, motivadores. Obviamente, vocês não vão copiar os textos motivadores, mas vão interpretar e vão parafrasear. Eu tenho que lembrar que o repertório, eu posso usar um repertório histórico, alguma alusão histórica, fazer menção a algum evento, que aconteceu na história, ou eu vou usar um repertório cultural, lembrando ali de algum filme, alguma série, livro, música, alguma autoridade sobre o tema. Então, tem que ser alguém que seja autoridade naquele tema. Então, se o tema é sobre saúde, eu não posso usar um artista, um cantor, por exemplo, que ele não seja um médico renomado, alguém que realmente tenha autoridade para falar sobre aquele tema. O repertório ele tem que passar por 3 peneiras. Ele tem que ser pertinente, ele tem que ser produtivo e legítimo. O que é um repertório pertinente? Ele pertence àquele tema. O que é um repertório produtivo? Ele tem que agregar algum conhecimento, sobre aquela temática. E legítimo é que ele tem que ser verdadeiro. Eu não posso simplesmente colocar um repertório no meu texto e não ter ali a crítica, sem ter a minha parte autoral, porque o texto dissertativo argumentativo, o próprio nome já diz, eu vou dissertar, eu vou escrever e vou argumentar, eu vou comprovar o meu posicionamento que eu coloquei lá na tese, na introdução, no meu desenvolvimento. Então, eu tenho que ter a minha parte crítica, tem que ter a parte autoral do candidato, do aluno. Então, como é que eu vou estruturar o meu texto? Eu vou fazer a minha introdução com 3 períodos, pelo menos. Eu vou colocar um repertório contextualizando o tema antes de apresentá-lo. Depois eu apresento o tema e, por fim, ali eu coloco a minha tese, que é o meu posicionamento, é o que eu vou comprovar sobre aquele tema. Será uma causa e uma consequência, 2 causas, 2 consequências, enfim, o aluno vai escolher ali desde que ele se posicione corretamente. Depois, nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Primeiro período, tópico frasal, resumo ali da sua tese. Depois vem o repertório e depois, por último, dentro do desenvolvimento, a minha parte autoral. Conclusão, retomada da tese, depois a proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? Já que o tema é um tema social, eu tenho que apresentar uma possível solução para aquele problema. Então, eu tenho que ter ali alguns elementos que são essenciais, que não podem faltar nessa proposta de intervenção. O agente, a ação, o meio e a finalidade. O que é o agente? Quem vai resolver o problema? É o governo? É a família? É a escola? É a sociedade? Quais ações serão desenvolvidas para resolver aquela problemática?
como que isso vai acontecer e qual é a finalidade. Depois que eu apresentar todos esses elementos, eu tenho que escolher um para detalhar, né? Eu vou dar, então, mais detalhes sobre um dos elementos, fechando depois com a reafirmação do repertório. Não se esquecendo da coesão textual intra e interparágrafo. Eu não posso esquecer, então, desses elementos coesivos, evitar a repetição de palavras, cuidar com a questão, né, da norma da gramática, de crase, de pontuação, acentuação. Então, tudo isso vocês já estudaram, eu tenho certeza de que farão um bom texto, tendo bastante tranquilidade, lembrando de repertórios que estudaram durante todo o ensino médio, para chegar domingo e arrasar na prova do Enem. Boa prova a todos!